Irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Atos, capítulo 9. Se for possível, o Adrian tocar fundo para nós, Adrian. Atos, capítulo 9, no Novo Testamento, é um livro histórico, escrito por Lucas, que foi um médico. Ele escreveu a Teófilo, mas acabou ficando para todos. Atos capítulo 9 vai registrar a conversão de Saulo em Damasco, a caminho de Damasco, melhor dizendo. Vai registrar aqui, depois da conversão dele, que ele começou a pregar a palavra. E a Bíblia diz no versículo de número 32, a Bíblia vai dizer assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia e Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Ou Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Amém? Depois vai falar também da Tabita, né? Que também foi a Dorcas, né? Que também aconteceu um grande milagre, mas nós vamos ficar apenas nesses versículos. Diga assim: meu Deus, fala comigo nesta noite. Eu vim aqui para ouvir a tua voz. Fortaleça a minha fé e manifesta o teu poder e o teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de se assentar, diga para o seu irmão assim: Jesus Cristo te dá saúde. Fala para ele. Amém, irmãos? Pode se assentar. Graças a Deus por esta noite e esta oportunidade, né, Mariane? Graças a Deus. Amados, nós vemos na palavra de Deus, pastor, por que fazer uma campanha? Por que fazer uma série? Serão 4 noites que nós vamos falar sobre saúde. Jesus, ele nos dá saúde física, saúde emocional, saúde espiritual e saúde financeira. Por que falar sobre saúde? Porque saúde é muito importante. Saúde refere-se à nossa vida aqui na terra, não é? A vida de Jesus nos prepara para o céu, né? Através da nossa vida de obediência, de consagração, de fidelidade, Ele nos prepara. Jesus nos dá o céu, Ele nos dá a vida eterna. Mas enquanto nós não vamos para o céu, enquanto nós não morremos, enquanto Jesus não vem, enquanto nós não vamos para a eternidade e deixamos este tabernáculo, este corpo, nós estamos aqui. E enquanto estamos aqui, nós podemos ter uma vida maravilhosa, uma vida abençoada e abençoadora. E isto é possível através da saúde na nossa vida, não é? Quando nós recebemos um corpo glorioso, por exemplo, na eternidade, lá não haverá nenhuma dor física, não haverá, portanto, murmuração e nem lágrimas, e se houver, o Senhor mesmo vai enxugar. Na eternidade nós não precisamos que o Senhor nos dê saúde, nós precisamos que Deus nos dê saúde aqui na terra. A Bíblia diz muito claro, e Jesus falou que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Ele tem essa tríplice direção, né? De roubar,
matar e destruir. Mas Jesus fala assim: mas eu não, eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isto pode ser com relação à eternidade, porque a eternidade na vida daquele que já está em Cristo é um fato, não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Amém? Nós já somos eternos, nós já estamos na eternidade, não é? Então, essa vida abundante pode se referir com relação à eternidade, mas pode também se referir com relação a uma vida saudável, a uma vida abençoada aqui na terra. Porque quando a gente está doente, é difícil a gente dizer que a vida é boa. É só quem tem bastante domínio próprio, está muito cheio do Espírito Santo, é que vai dizer que a vida é boa, não é? Porque quando nós estamos doentes, tudo fica mais difícil, irmão. Agora, quando nós estamos saudáveis, o que acontece? Tudo aquilo que é saudável, ele cresce. Então, uma igreja saudável cresce. Uma criança saudável, ela cresce. Você não precisa dizer que ela tem que crescer, você tem que crescer logo, você tem que fazer alguma coisa. Não, ele só tem que viver. Porque a própria saúde física vai levá-lo ao crescimento. Então, quando nós estamos saudáveis, nós crescemos fisicamente. Chega uma hora que estagna, né? Para. Mas a gente está crescendo em conhecimento. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em estatura, ele crescia em graça, e ele crescia em conhecimento diante de Deus e dos homens. Então Jesus, o menino, o garoto, estava com saúde. Então chega uma hora que fisicamente a gente para de crescer. Alguns crescem para frente um pouquinho, né? Barriguinha. Outros crescem mais para o lado, fica mais forte. Mas na verdade, fisicamente a gente pode parar. Mas o nosso conhecimento, a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus pode crescer. E isto vai acontecer se nós estivermos saudáveis espiritualmente, saudáveis na nossa mente, nas nossas emoções. Quando nós estamos com saúde, nós crescemos. E é interessante isso, meu querido. Quando nós estamos com saúde, nós geramos filhos. Um casal que se une no casamento, e eles vivem o seu amor ali. Se eles têm saúde, vão gerar filhos. Ou toma alguma coisa para não gerar, ou vai gerar, porque está com saúde. Se não gerar, é porque está doente, tem algum problema. Então é interessante isso. E quando um casal, ele gera um filho, eles vão trazer, o filho vai trazer, ou a filha vai trazer consigo o DNA do seu pai e da sua mãe. O DNA é uma substância, né, que faz parte da vida do ser. Eu não estudei muito sobre isso para falar aqui nessa noite, então não vou entrar em detalhes. Mas eles têm um pouco do físico dos pais, código genético, isso mesmo. Então eles trazem consigo o código genético do seu pai, da sua mãe, e traz com ele também, por exemplo, se tem algum vício, pode trazer consigo também, né? Quando uma mulher fica grávida, ela tem o hábito de beber, se embriagar, então logo se diz: olha, você precisa parar de beber, porque isso pode afetar o feto que está no seu ventre. Você tem que parar de fumar, porque isso pode prejudicar a criança. Você tem que parar, ou seja, você vai ter que buscar a saúde, porque senão, se você estiver carregando aquilo pode passar, a doença pode passar para os seus filhos. Então, quando nós estamos com saúde, nós geramos filhos saudáveis também. Não é verdade, irmão? Assim também como quando pais têm doenças emocionais, feridas mal curadas,
podem até mesmo ser crentes, mas às vezes tem uma doença emocional. Então dentro de casa, os filhos estão vendo o comportamento, as atitudes, e vão fazer igual aos seus pais. Então a doença que está nos seus pais, emocional ou mental, vai passar para os filhos. Assim também a igreja, ela precisa ter saúde, para que quando ela gera filhos espirituais, esses filhos cresçam saudáveis, abençoadores e abençoados como seus pais. Tá ligado, irmão? Se acompanha comigo, claro, tudo que eu estou falando é lógico, mas é bom a gente lembrar essas coisinhas, né? Então, é importante demais que nós busquemos a saúde que vem de Deus, a saúde espiritual, emocional, física, para que nós possamos também gerar filhos e cuidar dos nossos filhos e sermos exemplo para esta geração. Nós temos mais de 30% do Brasil é evangélico, é crente. Mas nós infelizmente vemos que são poucos aqueles que são saudáveis. Então, muitas vezes se avoluma a igreja, se aumenta, se incha a igreja, mas não tem saúde, não tem força. Então nós temos que cuidar da nossa parte aqui, daquilo que a palavra nos diz na nossa individualidade, na nossa comunidade local, para sermos exemplo e influência para os nossos filhos que estamos gerando e para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente está doente, a gente vive reclamando, ai, está doendo aqui, está doendo ali, está difícil. Quando a gente está doente, a gente acaba, ao invés de trabalhar, a gente acaba dando um pouco de trabalho, né? Quando alguém está de cama, como Enéas, há 8 anos de cama, ele não podia trabalhar, então alguém tinha que conduzi-lo, alguém tinha que alimentá-lo, alguém tinha que cuidar dele. Então é importante isso, que nós estejamos curados, sarados, saudáveis, para nós cuidarmos de outras pessoas. Eu digo em todos os aspectos, ok? Outra coisa, a gente percebe que quando a gente tem saúde, a gente pode cooperar com projetos para crescer, para crescimento pessoal, para crescimento coletivo. Mas quando estamos doentes, a gente não consegue contribuir, a gente não consegue ajudar, porque há uma doença. Então, meu querido, quando nós estamos saudáveis também, nós passamos a testemunhar a obra de Cristo, a saúde de Cristo na nossa vida, a vida de Cristo na nossa vida. Quando o Espírito Santo nos enche de poder, esse poder é um poder maravilhoso, de tal maneira que nós passamos a declarar as maravilhas, a bondade de Deus, como nós estávamos cantando aqui. Quem que canta assim? Quem que diz és fiel em todo tempo? É quem tem saúde, irmão. Que quem está doente fala assim, o que adiantou servir a Deus? Olha, eu estou passando mal, as coisas estão todas erradas na minha vida, o que adiantou ir para a igreja? O que adiantou, não é? Mas quem que canta? És fiel em todo tempo, eu cantarei da bondade de Deus. Quando uma pessoa está doente, ela solta uns palavrão, umas coisas feias, né? Solta os cachorros que fala, não é isso? Fica cuspindo fogo, querendo destruir todo mundo, dizendo que o mundo está perdido, está acabado, e a solução é destruir os outros. Mas quando a pessoa, ela está saudável, está cheia do Espírito de Deus, na hora que ela vai falar, ela fala glória a Deus. Na hora que ela vai falar obrigado, ela fala Jesus te abençoe. Porque ela está cheia de saúde, está cheia o coração. E a Bíblia diz, Jesus fala que a boca fala assim do que o coração está cheio. Então quando nós estamos saudáveis, nós abençoamos. Nós oramos pela conversão dos perdidos.
Nós clamamos a Deus pela misericórdia, até mesmo daqueles que fazem coisas erradas. Nós oramos pelos inimigos. Jesus falou isso: ore pelos seus inimigos. Mas como assim? Não dá. Receba saúde e ore pelos seus inimigos. Porque se você está com saúde, está abençoado, você pode abençoar também. Então, meu querido, quando nós temos saúde, a gente percebe. Nós fomos num evento certa vez, agora há pouco, no mês de junho, né? E tinha como que é o nome daquele? Cruzamento de cavalo com uma... Mula, obrigado. Tinha uma mula e tinha um alazão. Foi colocado, projetado lá, muito legal inclusive. Aí ele perguntou assim para a igreja reunida: e aí, você é como a mula? Ou você é como um alazão? Quando a gente tem saúde, a gente é como um alazão. Aquele cavalo bonito, saudável, pelo brilhante. Já a mula está até com a barriga para baixo assim, né? Acabada assim e tal. Estou dizendo mentalmente, emocional e espiritualmente falando. Amém, irmãos? Então Jesus, Ele veio para nos dar vida e saúde. A doença não é de Deus, a doença é do diabo. A Bíblia diz também que Jesus veio para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que quando os discípulos foram falando do amor de Jesus, cheios de saúde, de expectativa, de fé, de esperança, de amor, eles foram e voltaram depois trazendo um relatório, prestando contas para Jesus, falando: Jesus, até os demônios nos obedecem. Aí Jesus falou assim: eu vi Satanás, quando vocês foram, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. E nesta noite Satanás vai cair do céu, em nome de Jesus. E Deus vai operar milagres de cura, de libertação nessa campanha, nesse tema, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Porque quando você vai com saúde, com fé, com confiança, em obediência, toda a obra do inimigo cai por terra, os enfermos são curados, a glória de Deus é manifesta. Louvado seja Deus. Então diga assim: Jesus, me dá saúde. Amém? Quando você vê alguém, você fala assim: a pessoa está sarado, está abençoado, olha, ela está disposto, olha que maravilha. É isto que Deus tem para nós. Então, primeiro, Deus, Ele cura para algum propósito. Sábado aqui o pastor pregou, achei muito legal uma frase que ele falou: que Deus não se move por necessidades, mas por propósitos. Guardei isso no meu coração. E é interessante que, mas às vezes também Ele age por necessidade. Eu acredito que sim, mas dentro dessa necessidade Ele sempre traz uma lição, Ele sempre traz um propósito de acordo com aquele milagre realizado. É interessante que Jesus mesmo, Ele fala que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, quando nós entendemos que temos uma necessidade e dependemos de uma cura que vem do Senhor, então Ele vai operar um milagre na nossa vida de cura. Em Lucas capítulo 4, 38 ao 40, a Bíblia diz que Jesus, Ele entrou na casa de Pedro, e a Bíblia diz que chegando lá, ela estava com febre, e a Bíblia diz que rogaram a Jesus por ela. Lucas 4, 38, ele saiu da sinagoga, ele tinha expulsado um demônio, né? Ele tinha feito maravilhas aqui no capítulo 4, e a palavra diz assim que ele chegou, saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. E estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Por que Jesus nos sara? Por que Jesus nos dá saúde? Por que Jesus nos cura? Para nós servirmos.
para nós abençoarmos, para nós socorrermos, para nós inspirarmos as pessoas para as coisas que são do céu, para as coisas que são de cima. Ora, quando eu encontro um médico bom, eu saio falando, eu fui no doutor fulano de tal, ele é bom, ele trabalha bem, é bacana. Agora, quando também eu me reconheço que é Jesus que me curou, eu falo assim, o doutor é bacana, mas Jesus é o doutor do doutor, Ele é o médico do médico, Ele é o Senhor dos senhores, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, amém, irmãos? Então sempre há um propósito, e nesses dias eu creio que Deus vai nos levantar aqui, nesta casa de oração, nos dar saúde, para nós servirmos ao Senhor com saúde, com alegria, como diz no Salmo 100. Quando Deus nos sara, Ele nos sara por completo, de tal maneira que há em nós disposição e ânimo. Você está vendo aqui, os caçadores do tesouro perdido. Olha, você está vendo aí as figurinhas nas paredes. As irmãs aqui do infantil, dos juniores, do infantil, do kids, elas decoraram, imagino que recortaram ou compraram cada uma dessas figuras, vieram aqui, adesivaram, colaram elas, fizeram o quadro bonitinho, fizeram um baú, olha aqui, eu não conhecia a história ainda, né? Mas é um tesouro perdido aí. Fizeram tudo isso, estão servindo, estão fazendo sem nós grandões vermos, não estão fazendo para nós vermos, estão fazendo para servir as crianças, apresentando Jesus, que é aquele que tem dado saúde, alegria para elas, e elas fazem tudo com alegria, e os irmãos também que estão ajudando, louvar, dá uma salva de palmas para as irmãs aí, olha que coisa boa. Então nós entendemos que quando o Senhor nos cura, é com o propósito de nós seguirmos a Ele, de nós servirmos a Ele, ou servirmos as pessoas, porque servindo as pessoas, estamos servindo ao Senhor. Então o Senhor sempre tem um propósito. Lá no Evangelho de João, capítulo 20, no final ali, depois que Tomé, ele toca no corpo de Jesus, e vê ali a mão curada, ele crê. E daí João está escrevendo, ele fala assim, o João escreve assim, olha, Jesus operou muitos outros milagres, que se fosse para colocar aqui no livro, não ia ter livro suficiente, folha suficiente para a gente escrever todos os milagres. Mas esses que estão escritos, são para que vocês creiam que Ele é o Senhor, que Ele tem poder, que Ele é o Filho de Deus, aleluia, irmãos, amém, irmãos? Então o milagre não é para o pastor que curou a pessoa, não é para a igreja X, mas é para que o povo creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Poderia ser um livro maior, muito maior, mas o que tem aqui tem esse propósito, o que foi escrito é com esse propósito, para que quando você for curado, as pessoas reconheçam que o Senhor é poderoso para curar a alma, o corpo e o espírito, e dar ao homem uma nova vida. Louvado seja Deus! Jesus, Ele veio para curar, diga assim, Jesus veio para curar. Em Lucas 4 mesmo, no versículo 16, a Bíblia diz que Jesus, Ele levantou-se para ler um livro lá na sinagoga, e Ele leu o livro do profeta Isaías. No verso 18 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele veio para curar, irmãos, Ele veio para pregar, Ele veio para salvar, Ele veio para sarar o homem do veneno do pecado, da morte, da destruição. E sempre que o Senhor, ó Deus, Jesus, quando Ele curou um paralítico que foi levado por 4, a Bíblia diz que Ele falou para o homem paralítico, perdoados são os teus pecados. E depois Ele curou o paralítico, dizendo, para mim tanto faz perdoar pecados ou curar os paralíticos, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados.
falou para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem foi curado. Então Jesus veio para curar. Isso que ele leu aqui em 4,18 de Lucas, está lá em Isaías 61. O profeta falou, 500 anos aproximadamente antes de Jesus vir, ele profetizou aquilo que viria a acontecer. E quando Jesus vem ler o texto de Isaías, ele fala assim: hoje se cumpriu esta escritura, esta palavra na vida de vocês, como vocês acabaram de ouvir. O que eu disse é um fato. Jesus veio para sarar. Amém, irmãos? Então nós fomos alcançados por Jesus. Algumas pessoas alcançaram Jesus, mas outras foram alcançadas por Ele. Lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz que havia muitos doentes, coxos, paralíticos, cegos, esperando o movimento das águas. E Jesus foi até um homem e falou assim para ele: você quer ser curado? Depois o homem fez uma conversa com ele, depois falou para ele também: levanta, toma o teu leito, vai para a sua casa. E o homem foi curado. Aquele homem foi alcançado por Jesus, como Enéas. Enéas estava aqui em Atos capítulo de número 9, no versículo de número 32, a Bíblia diz que viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida, e encontrou um paralítico. Então o Enéas era um santo, era um homem separado para Deus, porém estava doente. O Enéas, quando ele está ali na sua cidade, não foi por acaso que Pedro passou lá em Lida. Ele passou ali porque havia um propósito de Deus na vida do Enéas e na vida do povo daquela cidade de Lida e Sarona, como diz no verso 35. Então Pedro foi usado por Deus para alcançar aquele homem que há 8 anos estava doente. Então muitos de nós fomos encontrados, alcançados por Jesus. Jesus foi até o tanque onde a gente estava esperando o milagre. Jesus foi até onde nós estávamos perdidos em nossos pecados. Jesus foi até onde nós estávamos em cima daquela árvore. Ele nos chamou: desce depressa. Jesus foi até a nossa casa onde estávamos ardendo em febre. Jesus foi até a nossa casa onde tem uma filha doente, e alcançou a vida dela e ressuscitou a vida dela, a filha de Jairo. Jesus, ele me alcançou. Eu não sei de onde você veio, onde você estava, mas eu sei que o fato é que a graça, o amor, a glória de Deus te alcançou através de um pregador, através de um parente, de um amigo, de alguém que estava com saúde, que falou para você: Jesus pode te dar saúde, e você está aqui hoje desfrutando da sua presença gloriosa. Glória a Deus. Então Pedro não foi ali por acaso, havia um propósito. Também Jesus foi encontrado por aquela mulher que tinha uma hemorragia, como a obreiro Thaís começou o culto lendo aqui. O texto de Marcos 5 é um dos textos que fala sobre isso, que ela foi atrás de Jesus, dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então nós percebemos que nós podemos, com a graça de Deus, o Espírito Santo nos convence, nos dá a oportunidade de ouvir o Evangelho. O Evangelho traz para nosso coração a fé. Então, meu querido, Enéas, ele era um santo, mas ele estava doente. E é interessante que, então, Pedro passa por ali, e mais do que curar uma moléstia, ele restaura todo o ser, ou Jesus restaura, o nome de Jesus restaura todo o ser daquele homem. Na minha Bíblia aqui na NVI diz assim: Jesus Cristo vai curá-lo. Mas na revista e corrigida, ou revista e fiel, fala assim: Jesus Cristo te dá saúde. Eu posso ser curado de uma dor na perna, mas tem um problema no pulmão. Eu posso ser curado do pulmão, mas tem um problema nos rins. Então eu fui curado, mas tem uma doença ainda. Agora, quando o Senhor me dá saúde, é saúde para a perna, para o rim, para o pulmão, para a boca, para os olhos, para o corpo inteiro. Saúde integral. É interessante que aqui
o Senhor, Ele nos cura, irmãos, Ele nos dá saúde, para nós cumprirmos um chamado que Deus tem para nós nessa terra. A Bíblia diz aqui que o Enéas nem recebeu uma oração, não foi nem ungido com óleo, e nem foi colocada a mão sobre a sua cabeça, mas foi apenas uma palavra liberada. Quando Pedro vê o Enéas, a Bíblia diz que ele apenas dá uma ordem de comando, dizendo: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levante-se e arrume a sua cama. Interessante isso, não? Na hora mesmo, o homem ouve aquela palavra, e aquela palavra, como uma espada afiada, né? Entra no espírito do homem, na mente do homem, no corpo do homem. O homem se arrisca, ele acredita, ele fica de pé, ele se esforça. A Bíblia diz que ele se levantou imediatamente. Aconteceu um milagre instantâneo, imediato. E eu creio, meus amados, que diante do que a terra está vivendo, as circunstâncias que nós estamos vivendo, eu acredito que o Senhor, Ele pode e Ele quer, e eu creio que Ele vai curar instantaneamente também, porque o tempo urge, as situações estão cada vez mais difíceis, então nós precisamos clamar ao Senhor, dizer: Senhor, nos dá saúde, Senhor, nos dá saúde física, nos dá saúde emocional, Senhor, nos ensine a viver a Tua palavra, Senhor, nos dá saúde mental, Senhor. A gente às vezes encontra jovens que têm saúde física, mas a sua mente está doente. Há um tempo atrás, lá no centro, um rapaz entrou na escola, jogou uma bomba lá, tentou fazer um coquetel molotov, e a gente percebe que às vezes na rua de casa, a gente percebe pessoas que às vezes têm saúde física, mas não têm emocional, às vezes não consegue se dar bem com as pessoas, tem dificuldade nos seus relacionamentos, tem dificuldades conjugais. Deus, Ele pode nos dar saúde, saúde integral. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, Ele cura quando? Quando nós exercemos a fé na sua palavra. Este homem ouviu essa palavra e ele creu, ele ficou de pé e aconteceu. Sabe, meu querido, a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando nós temos saúde, a palavra de Deus está em nós, e nós estamos nas palavras do Senhor Jesus. Ele falou assim: se vocês me obedecerem, então as minhas palavras estarão em vocês, e as suas palavras estiverem em mim, tudo que vocês pedirem vai acontecer, a resposta virá. Quando nós temos uma vida saudável, de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com Deus, a palavra de Deus, a gente começa a se tornar a palavra, e a palavra começa a se tornar a gente, não é? Existe uma declaração assim, que a gente é aquilo que a gente come, você é aquilo que você come. Então, conforme o que você come, você se torna aquilo, o alimento se torna parte de você, você se torna parte daquele alimento. Que coisa doida. Os nutrientes dele entram no estômago, né? Os intestinos pegam as vitaminas, os sais minerais, enfim, e aquele alimento passa a ser você, e você passa a ser então nutrido por aquilo. E quando nós então temos a palavra e cremos na palavra, vivemos uma vida saudável, aquilo que sai da nossa boca passa a ser a verdade, irmão. Você vai falar assim: nossa, pastor, agora o senhor está exagerando aí. Foi isso que aconteceu com o profeta Eliseu, se não me falha a memória, que a mulher falou assim: agora eu vejo que a palavra na tua boca é a verdade. Quando nós passamos a ter essa saúde, essa intimidade com Deus, a palavra na nossa boca é a verdade, e a gente não a libera com arrogância, dizendo que a gente é melhor do que os outros. Não é essa, não existe, não deve existir essa pretensão, até porque se houver essa pretensão é porque eu não tenho saúde, estou doente.
Quando nós temos saúde, nós falamos com humildade e fé ao mesmo tempo. Aqui mesmo no livro de Lucas, que nós estávamos lendo, as pessoas ficaram admiradas de Jesus falar, porque ele falava com autoridade, ele falava com propriedade, ele era a palavra estava nele, o verbo se fez carne. Então quando nós temos intimidade com o Senhor, aquilo que nós falamos passa a acontecer. Ontem nós tivemos uma reunião com alguns líderes de célula, e uma delas falou assim: olha, a gente tem falado e as coisas têm acontecido de maneira que a gente até mesmo fica assustado, porque a gente fala, pede e Deus concede, acontece. Isso é porque está gozando de saúde espiritual, emocional, física, está servindo. Deus está cumprindo o propósito através da vida dela. Então existe esse momento, e essa chave está sendo virada, e vai ser virada nesses dias, onde o Senhor vai nos dar saúde, amados, para nós gerarmos filhos saudáveis, abençoados e abençoadores. Então quando a palavra de Deus é liberada, tome posse. Tome posse. Quando você ouvir alguém dizendo: ó, você está curado em nome de Jesus. Quando eu orar, quando um obreiro orar por você e disser recebe a cura, recebe mesmo, guarda para si, toma posse daquilo que está sendo dito. Porque aquilo que estamos falando é aquilo que está escrito na palavra. Nós não estamos criando uma situação, nós estamos dizendo uma verdade. E também lá em Isaías 53, a Bíblia fala que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o diácono Silvio vai vir aqui agora. Eu estou carregando essa bagagem, essas doenças, essas dores, e está me cansando, né? Você fala: nossa, estou cansado, não aguento mais, tem que carregar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está difícil a minha vida. Mas quando Jesus vem e me salva, Ele carrega sobre si, Ele levou sobre si, pode ir embora, as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Então você não vai pedir para Jesus levar, porque 500 anos antes dele vir, já estava escrito: Ele já levou. Diga para o teu vizinho: essa dor não te pertence mais. Quando Ele levou sobre si, pode levar, irmão, pode levar, não quero de volta não. Ele levou sobre si, Ele está carregando aqui na frente, mas poderia colocar nas costas, né? Como se fosse um peso mesmo, um fardo. Quando Ele foi lá para a cruz, Ele levou sobre si o câncer, a AIDS, a depressão, o medo, a tristeza, a vergonha, a dor, o medo. Ele levou sobre si as nossas dores. Então quando alguém disser para você: ó, Jesus Cristo te dá saúde, pode se levantar, pode mudar a sua postura. Não fique mais com a postura de quem está doente, mas levanta a cabeça. A Bíblia diz, o profeta Abacuque, ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que não haja vacas nos currais, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Aí ele fala assim: o Senhor meu Deus me faz andar altaneiramente. O que é isso? Ele me faz andar em fé, romper em fé, viver pela fé. Vou trabalhar e vai dar certo, vou vender, vai ser justo, vai dar certo, vou casar, vou ter filhos e vai dar certo, vou assumir uma liderança e vai crescer a minha célula, eu vou abrir a porta da minha casa e vou ganhar almas para Jesus, porque eu já fui curado, porque a miséria, a dor, o desespero, o medo
Jesus já levou e está querendo trazer de volta para mim aqui. Jesus, eu não quero mais isso aí, Jesus. Só que tem gente que é assim, que ele vai lá e pega de novo, sabe? Pega de novo. Aí fala, ai Senhor, leva, leva. Aí Jesus pega e leva. Daqui a pouco pega de novo, né? Tem que deixar ele levar. E viver pela fé, andar altaneiramente, é ter uma outra postura. É deixar os melindres de lado. É andar pela fé mesmo. Aquela mulher falou assim, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu vou ser curada. De onde que veio essa fé, mulher? Para você acreditar, você é uma mulher doente, uma mulher que tem hemorragia. Se as pessoas souberem que você está no meio delas, vão te apedrejar, porque você é tida como alguém que está debaixo de uma maldição. Então você não pode. Mas ela ouviu a palavra. Quando eu ouvi a palavra, eu preciso ficar de pé, eu preciso me esforçar, eu preciso agir, decidir, andar altaneiramente, levantar a cabeça e começar a declarar, já deu certo, porque Ele já levou sobre si, pelas suas pisaduras, eu estou sarado, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor mesmo, glória a Deus. Como nós lemos, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Se coloca de pé, meu irmão. A Bíblia diz lá em Marcos 4:26, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma semente sobre a terra e foi dormir. No outro dia que ele acordou, a semente estava brotando, ele não sabe como é que aconteceu aquilo. Ou seja, o milagre aconteceu. O milagre brotou, Deus operou o milagre. Muitas vezes a cura ela pode ser instantânea, mas às vezes ela é progressiva. Você dorme às vezes com uma dor, mas amanhã você acorda sem ela, como uma semente que brotou lá na terra, e você não sabe como que aconteceu. Já viu pessoas falando assim, nossa, aconteceu um milagre, foi como que tirou com a mão assim. Eu acordei, nem lembrei mais que eu tinha dor, que eu estava doente. Porque o Senhor operou o milagre. Então tudo na nossa vida, muitas coisas da nossa vida, está na nossa postura, na nossa atitude, na nossa decisão, irmãos, de tomar posse da cura. Lembrando que Deus cura porque tem propósitos por trás da cura. Ele tanto nos sacia, nos restaura, nos abençoa, mas com um propósito. A Bíblia nos mostra que Jesus ele veio para curar e salvar o que se havia perdido, e também ele veio, ele age quando nós exercemos a fé na sua palavra. A Bíblia diz aqui que todos os que viviam em Lida e Sarona viram aquele homem curado e se converteram ao Senhor. Aleluia, aleluia. Então nós vamos cantar uma canção, e eu quero orar por você que se encontra com alguma enfermidade, você que vai estar aqui até o dia 9 de agosto, são 4 sextas-feiras apenas, e você vai tomar posse, através desse trabalho que nós vamos fazer, dessas unções, através dessas ministrações de cura. Ah pastor, o senhor está falando que Jesus cura, mas outro dia o senhor estava doente. Mas até morrendo eu tenho esperança e tenho fé, e eu vou pregar que Jesus Cristo cura, porque está escrito, em meu nome curarão os enfermos, imporão as mãos sobre eles e os curarão. Não é porque eu fico doente que Jesus não cura. Não, Jesus ele cura independente se eu ficar doente. Jesus é o Salvador, mesmo que eu me perdesse. Deus me livre, né? Deus me livre e guarde de me perder da salvação. Mas Jesus é a característica dele, é o seu caráter. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Não é porque fulano se perdeu lá, era crente e tal, se perdeu, caiu no pecado, deixou Deus não é Salvador. Não, o Senhor continua sendo Salvador. Então Ele continua curando, Ele continua manifestando o seu poder. Independente do meu estado, declare. Independente do que você está sentindo, declare: pelas suas pisaduras eu estou curado, estou sarado.
Você quer receber a unção com óleo, a oração da fé, conforme Tiago 5,16, a oração da fé. Se estiver doente, venha, peça a oração para os presbíteros, eles vão ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se tiver pecado, serão perdoados. O Senhor é o Deus que nos sara, em nome de Jesus. Vem para cá, eu quero orar com você e por você.